Olá, gente. Vamos começar agora a gravação da nossa aula de reforço, né? Então, rapidamente, na aula de reforço sobre infecção e intoxicação alimentar, eu vou passar para vocês algumas reportagens que relatam surtos, né, de intoxicações e infecções ao longo dos anos no Brasil, para a gente comprovar, né, que realmente esses casos vão além da teoria em sala de aula. Então a gente começa a aula se questionando, né? Que é o questionamento que eu sempre faço a vocês. Os alimentos que a gente come são seguros? Será que são mesmo esses de aparência bonita, como essa torta de palmito? E aí eu digo, não, não são. É importante a gente observar os alimentos de perto e ter essa dúvida, porque nem todos são produzidos com o rigor de higiene que a gente merece. E aí eu trago aqui alguns exemplos que nem todos são, né? Aqui a gente tem uma reportagem de abril de 2006, cujo indivíduo sofreu intoxicação por botulismo, né? Porque comeu uma torta de frango com requeijão numa rotisserie. Rotisserie é uma espécie de lanchonete, um café mais sofisticado, lá em Atibaia, no interior de São Paulo. Tá vendo? Quem podia imaginar, né? Atibaia deve ser uma cidade bem grande e mesmo assim, né? A gente observa que ocorreu esse surto em 2006. Em Vargem Alta, no Espírito Santo, também 35 pessoas foram internadas no pronto atendimento, né, na região serrana do Espírito Santo. Elas estavam numa espécie de festival e aí consumiram algum tipo de alimento contaminado. Era o festival do palmito pupunha, né? Pode ser o palmito que a gente vai ver lá na aula de botulismo, que é um alimento que está muito envolvido nessas situações. Aqui a gente tem uma foto, né? Com um almoço servido aí numa cavalgada, que é muito comum nessa região, e a gente observa vários erros, né? As pessoas estão, a maioria, de cabelo solto, servindo aí nas bacias, conversando, né? Naquela época não tinha pandemia ainda, então ninguém usava máscara. Olha só, o senhor está servindo sem máscara, sem luva, né? Com o relógio no braço, essa moça com uma pulseira, sem a máscara. Então, a chance de no final da tarde essa comida tá toda contaminada e deteriorada, né? Cheia de toxinas, é muito grande. Dessas festas que acumulam muita gente, geralmente estão envolvidas nesse tipo de surto. Aqui a gente tem, né, uma contaminação proposital, né? Algumas meninas foram condenadas, né? Eu não sei como, mas porque colocaram fezes humanas em bolo de aniversário. Pelo que eu li na matéria, elas deram esse bolo de aniversário para uma amiga delas. O bolo todo contaminado. E aí eu trago um bolo de chocolate para a gente discutir essa questão da manipulação, né? Quanto mais decorado um bolo for, mais manipulado ele é, maior a chance, ó, os micro-organismos aqui da mão passarem para o bolo. E aí a gente acaba o quê? Como eu sempre digo, comendo cocô. Até os cocôzinhos bonitinhos, esse, né? Mas a gente não quer comer, não. E aí, para quem gosta de soprar velhinha, né? Soprar velhinha aumenta em 14 vezes, gente, a quantidade de bactérias no bolo. Então, naqueles aniversários coletivos, o bolo às vezes não está nem muito bento, junta todo mundo em cima, começa a soprar, pode contaminar esse bolo. E aí, né, pegando gancho no meme das Marias, né, eu acho que ela puxou o cabelo da irmã dela porque ela ficou chateada que ela ia contaminar o bolo, não porque ela estava tomando o espaço dela. Outro relato: 50 pessoas apresentam intoxicação alimentar em festa de aniversário em Jacareí. Né? Jacareí é uma cidade do interior do Espírito Santo, que fica a uns 82 quilômetros de Vitória. E aí, essas 50 pessoas precisaram de atendimento médico, né? Entre crianças e adultos, né? Todo mundo foi conduzido, né? No atual momento, né, a gente tem aí 27 pessoas, naquele atual momento tinha 27 pessoas internadas na Santa Casa e 17 foram levadas para a UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento. E aqui vamos falar dos alimentos manipulados, né?
Gente, quanto mais manipulado o alimento, maior a chance dos micróbios passarem da mão para esse alimento. Mas, Márcia, aí se a pessoa lava a mão, ok. Mas o funcionário lava a mão de meia em meia hora? Você, como técnico, está supervisionando isso? Está orientando? E se ele foi ao banheiro, fez cocô, evacuou, não lavou as mãos e ainda sobraram os resíduos de fezes nas mãos? Quando ele fizer essa coxinha, essas fezes vão para onde? Para o recheio, né? E aí a gente vai comer o cocô dele. Outro alimento super manipulado, feijão tropeiro. Então, coxinha vocês já sabem que é, né? Cuidado. Feijão tropeiro, gente, olha só o tamanho do anel que a pessoa está usando. Pica o ovo, coloca na mão. Tem gente que mistura o tropeiro com a mão, que eu acho a falta de higiene absurda, né? E a gente come até morrer, né? Mas passa mal até morrer também. Salpicão, não poderíamos deixar de falar do salpicão, né? Então a gente desfia o frango com a mão, já passa cocô no frango, coloca aí os outros ingredientes. Algumas pessoas misturam o salpicão com a mão, né? Ou então com o cabelo solto, igual essa senhorita aqui. E aí um dos grandes vilões, né? É de saladas de frango, de recheios de frango, de preparações com frango desfiado. O processamento do frango, a desfiagem, nem sei se existe essa palavra. Então, nesse momento, gente, olha só a unha dessa pessoa, que eu não sei se é homem ou mulher, a unha toda suja, e essa pessoa cravando os dedos na carne, né? Para desfiar bem, né? Ou seja, para passar bastante sujeira para o frango. Então, desfiar o frango dessa forma é incorreto. O correto é a gente cozinhar ele na pressão, ou leva para um processador, ou então desfia na própria panela de pressão. E aí, agora a gente tem um videozinho didático que eu vou deixar para vocês, né? Lá já vai estar nos slides, né? No Moodle. Vocês podem assistir. E ele trata, né, de um surto de infecção alimentar numa universidade, né? Para a gente ver que está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Obrigada, até a próxima aula.